Pessoal, estamos aqui hoje para tratar sobre o Plano Nacional de Transparência Pública. O trabalho está sendo feito pelos tribunais de contas de forma de excelência. E criei aqui uma apresentação para vocês, controladores municipais que estão tendo alguma dificuldade. Então, me cerquei de todas as capacitações disponibilizadas nos sites dos tribunais de contas, para fazer aqui um resumo objetivo para o preenchimento dessa autoavaliação. Então, é a partir desse momento que vamos trazer aqui essa avaliação pelo cronograma desse ciclo de 2026. Na verdade, eu falo de auxílio no preenchimento dessa avaliação preliminar na prática, justamente porque a Tricom fez um trabalho de capacitar os tribunais de contas. Os tribunais de contas dos estados capacitaram os controladores internos, respectivos de cada estado, um trabalho de excelência. Contudo, tem algumas nuances na prática da controladoria. Muitas vezes o auditor que está lá na conta, do outro lado da execução, ele não compreende muito bem e a intenção é muito boa. Então, nós vamos aqui traçar alguns caminhos práticos e muitas vezes o controlador sente a dificuldade, mas os tribunais de contas não enxergam essa dificuldade. Então, a Tricom treinou bem todos os tribunais de contas, parabéns ao trabalho, aos auditores que fizeram essa capacitação e replicaram de forma bem didática, com um trabalho de excelência. Estamos nesse caminho aí. Na prática das controladorias municipais, é importante a gente citar a condição que se encontra a estrutura das controladorias internas no Brasil, principalmente nos municípios e aqueles ainda mais distantes ou menores dos grandes centros, né? Então, a gente tem aqui alguns dados para falar do estado, por exemplo, da Bahia, onde 4,42% dos municípios da Bahia têm mais de 100 mil habitantes. Por que esse destaque para os municípios que têm mais de 100 mil habitantes? É onde tem uma prefeitura robusta e pode ter recursos mais próprios para poder realizar as suas políticas públicas e estruturar melhor os seus servidores e os seus setores essenciais. Então, nós temos aqui dos 4,32% dos municípios, nós temos 18 municípios da Bahia com uma população com mais de 100 mil. Observe, 392 municípios têm menos de 100 habitantes. São 3 municípios apenas. Fiz uma pesquisa rápida aqui, colocando como fonte de informação os sites do Tribunal de Contas dos municípios, do IBGE também. São apenas 3 municípios. Se alguém, por acaso, tiver informação de algum município que tenha servidores de carreira, concurso público direcionado para a atividade da controladoria interna, me avise, porque na minha pesquisa, 3 municípios apenas na Bahia têm carreira de cargo de controle interno. Eu não quis aqui também destacar qual município, porque pode ser uma forma de divulgar informação indesejada de algum gestor ou para beneficiar outros. A intenção não é essa. A intenção é que tem, só para passar informação, 3 municípios no estado da Bahia, dos 417 que possuem uma estrutura formal de carreira efetiva no estado. Então, essa atividade de controle interno, ela requer uma atividade essencial de Estado e não, perdão,
não é uma atividade de governo, ela deve ser uma atividade de Estado. Mas isso não é uma realidade apenas do estado da Bahia. Você tem nos municípios do estado de Minas Gerais, apenas 11% dos municípios que têm mais 100 mil habitantes, e desses mais de 100 mil habitantes, 36 municípios maiores. Apenas 4 municípios verificados que têm cargos efetivos de carreira. Isso faz o concurso para atuar na controladoria interna como um auditor da CGU, Controle Interno da União. Apenas 4 municípios do estado de Minas Gerais efetivam um cargo de controle interno ou auditoria interna. Mas isso não é eu trouxe o estado de Minas Gerais para fazer um contraponto com o estado da Bahia, mas isso é uma realidade de todos os estados do Brasil. O estado de Minas Gerais tem uma controladoria do estado muito bem estruturada, muito bem aplicada, mas os municípios são outra realidade. Então, somente para dar essa informação, que todo o Brasil ela vive nos municípios, na sua grande maioria, uma dificuldade para uma ação independente, de forma que seja efetivo o trabalho de uma continuidade de uma controladoria interna. Então, nós temos aqui, por exemplo, do que é política de Estado e o que é política de governo. Meus amigos e minhas amigas, cargos comissionados, eles são efetivamente precários na execução desse tipo de trabalho. É uma atividade que requer uma tipicidade de Estado e não somente de governo. Eu não estou dizendo com isso que os cargos comissionados executam trabalhos ruins. Estou dizendo que a relação jurídica para ter uma independência técnica e todos os requisitos do perfil de uma controladoria interna, ela fica comprometida se não tiver o cargo efetivo de carreira. Mas isso é o que está posto, inclusive, entendimento do STF, quando fala que a atividade de auditoria interna é uma atividade típica de Estado. Então, não é uma atividade típica de governo. Então, isso sobrepõe aí a necessidade dos cargos efetivos. Há que se verificar uma melhora no que está posto na norma e no entendimento doutrinário dos tribunais superiores. Então, você tem com isso uma relação precária, no sentido de que o controlador interno ele está sempre em uma linha tênue de fazer um trabalho com robustez e, ao mesmo tempo, ser visto como uma ação truculenta, uma ação rigorosa. Ele deve ter essa necessidade do rigor e seguir com independência. E isso é que está no jogo aqui desse maior problema enfrentado. O maior problema enfrentado é a relação com prefeitos, que é o gestor máximo, com o controlador. Eles não devem se confundir na sua execução, apesar de ter a mesma função de auxílio à gestão e a mesma função de construção da gestão. O CONAS, no ano passado, trouxe o tema do auditor como uma peça de auxílio, e não somente a peça que vai fazer uma auditoria, que vai fazer umas recomendações e vai deixar lá a gestão que se vire. Não. Hoje em dia, a controladoria tem o aspecto preventivo e motivado aí por essa visão da área governamental, porque isso na área pública já era uma prática. Uma sociedade anônima que ia ter na sua estrutura um fiscal, um controle, um auditor interno, ele já passou por todas as
entrelinhas operacionais que entendem aquele negócio para ser auditor. Na governança de auditoria, o cidadão faz um concurso para auditoria e muitas vezes nem entende a execução pública para ser auditor. Mas essa concepção tem sido amadurecida e ela tem sido, na verdade, provocada e aprofundada pelas auditorias internas de todos os estados do Brasil. Esse amadurecimento encurta aqui, ou melhora a relação do dirigente máximo de órgãos e de entes com a atividade da controladoria na pessoa do controlador. Então, publicar esses achados para o governo pode ser uma forma agressiva, se não tiver uma habilidade de comunicação, que vamos falar em seguida, sobre essa necessidade do perfil. O perfil, em toda a doutrina educacional, o auditor prevalece em capítulos de livros. E o perfil é um dos parâmetros antes mesmo da atividade técnica. Então, o risco dessa responsabilidade solidária é iminente, que ao mesmo tempo que o controlador, como um servidor público que viu alguma irregularidade, ele tem por obrigação informar ao Tribunal de Contas. Então, e aos seus superiores, né, também, dos gestores. Superiores não, os que estão dentro da sua conjuntura de gestão, de governança. Então, muitas vezes a pessoa, controlador, fica entre a cruz e a espada. Como eu vou fazer isso? Né? Então, isso que vamos tratar nesse momento é para diminuir um pouco essa precariedade e essa comunicação, que essa comunicação seja mais fácil. E muitas vezes até risco de omissão, quando existe aí uma tensão nessa relação entre gestão e a controladoria. Isso é muito, é um dos problemas mais sensíveis, é essa relação da controladoria com os outros gestores, sobretudo aí o gestor dirigente máximo. Então, nós temos aqui que a controladoria não é apenas uma aplicação técnica, não é? Há uma necessidade de condução de trabalho. Vamos ver aqui o que é essa condução de trabalhos. Na doutrina, todos os livros de auditoria destacam sempre um capítulo com a preocupação com o perfil do profissional. Esse perfil do profissional ele já começa antes mesmo da atividade técnica. O perfil de uma postura ética, perfil de uma postura com independência, perfil de uma postura de ceticismo. Você só pode afirmar aquilo que você pode provar. Você não pode afirmar aquilo que você não pode provar, mesmo com indícios. Os indícios não são evidências. Então, o controlador só pode afirmar com evidência fática, materialidade daquilo. Isso é a postura de ceticismo. E, sobretudo, aqui a capacidade de comunicação. Então, estamos diante de um momento onde os controladores do Brasil inteiro, dos municípios, principalmente os municípios menores, sobretudo, mesmo tendo municípios que têm estrutura de servidores de carreira nessa atividade. É importante trazer esse momento crucial de uma autoavaliação que vai ser feita pelos controladores internos, prestarem atenção pelas suas responsabilidades. Então, essas responsabilidades, elas vão agora se confrontar com essa responsabilidade nesse momento, eles vão confrontar essas responsabilidades com essa atividade de autoavaliação. É um momento de exposição da gestão, isso tem uma sensibilidade aguçada nesse momento. Então, essas observações é para diminuir essa tensão. Então,
é a avaliação do perfil, comunicar com o gestor sobre o plano PNTP, previamente informar, dizer que existe, falar que o Tribunal de Contas ele vai capacitar, chamar para as capacitações. Tem muitos municípios que os gestores, prefeitos, participaram das capacitações. Está lá gravado nos sites do YouTube, nos canais do YouTube do Tribunal de Contas, participação de prefeitos. Então, assim, o prefeito que está preocupado em saber desses detalhes, ele está preocupado com a gestão dele. Então, essa comunicação ela deve ser fomentada. Vender esse serviço para compreensão do gestor é extremamente importante. Então, comunicar sobre o plano nacional previamente, descrever também a metodologia do plano é importante para todos os gestores, não somente o dirigente máximo. Então, informar a condição de declarar documentos, somente aqueles documentos probatórios, ou falar sobre sua função de controlador. Então, falar sobre esse ceticismo. Então, isso vai previamente tensionar menos essa comunicação do que o prefeito somente vê aquele pacote de informações do Tribunal de Contas, e isso tem um custo político para ele. Então, diante disso, essa avaliação ela é declaratória. Muita atenção para essa declaração. Atenção para essa responsabilização para declarações inexistentes, inverídicas ou incompletas. Essas situações de inexistência, inverídicas ou incompletas, podem ensejar sanções administrativas, civis, ação de improbidade administrativa, a não observância da legalidade é um ato de improbidade. E inobservância a princípios também. Então, nos casos mais extremos, até a responsabilidade penal. Mas diante dessas responsabilidades declaratórias, que o plano requer que agora o controlador interno faça, nós temos aqui um informativo que vai ajudar bastante o controlador na hora de fazer suas informações de forma correta. Se não existir, não diga, não declare que existe. Mas essa existência, ela está em todas as aplicações, todas as previsões da lei de licitação referente a empresas que têm programa de integridade, todos os princípios de integridade, ela tem que ter a formalidade, ela tem que ter a aplicabilidade, ela tem que ter o seu monitoramento. Esse conjunto aqui, ele diz a sua eficácia, a sua existência, cumulativamente. Não pode ser apenas formal. Então, o município chega e diz que tem um programa de integridade e bota lá um código de ética. Ok. Mas esse código de ética ele está sendo aplicado e essa aplicação está tendo monitoramento, que é uma ação dinâmica, comprovadamente, essa é a questão. Se tiver a formalidade, se for aplicado e tiver monitoramento, ele caracteriza a existência. Mas indo mais longe ainda, para ter uma segurança maior na parte dessas declarações, o controlador pode se basear nos requisitos do ato administrativo. Meus amigos, minhas amigas, esses requisitos é como a relação empregatícia tem seus requisitos para se caracterizar uma relação de emprego. Assim, os requisitos do ato administrativo ele tem que carregar esses 5 elementos, porque se faltar um, ele não é o ato administrativo, ele está nulo.
Então, muito importante vocês entenderem que o ato administrativo ele tem os requisitos da competência, o requisito do motivo, fundamentação, o requisito do objeto, da forma e da finalidade. Vamos falar sobre cada um deles. A competência é o poder legal conferido ao agente. Essa formalidade é necessária. Depois, a motivação, a situação de fato e de direito, que fundamenta a prática do ato. E vamos ver isso, um exemplo na prática, logo em seguida, depois desse esclarecimento. O objeto é o resultado que o ato vai produzir. A forma é o meio jurídico adequado. Publicação aí em normas, portarias, editais, isso é a forma. E muito importante, a finalidade. Essa finalidade aí é o objetivo a ser alcançado de forma plena, ó, com a formalidade, aplicabilidade e monitoramento. Os requisitos também de eficácia de tudo que é integridade. Então, a finalidade ele tem que perpassar por isso. Está formalizado, ele é aplicável e monitorado. Se por acaso não tiver um dos requisitos do ato administrativo, esse ato é nulo. E principalmente a finalidade, que corre um risco de desvio. Está errado aqui, a letra é um V. É um desvio, o risco de desvio de finalidade. Quantas vezes o controlador interno vai fazer um serviço operacional a pedido do dirigente máximo? Ele não sabe que ele está tendo aí uma finalidade desviada da sua função, mesmo porque quem fiscaliza não pode controlar. Perdão. Quem executa não pode controlar. Então, muitas vezes, tem controladores que assumem papel de operadores, de controle primário até. Então, é importante que se diga e que se alerte para que essa atividade ela tem um risco de desvio de finalidade. Faltando aqui qualquer um desses requisitos, o ato é nulo. Então, não há peso explícito no documento do Plano Nacional. Contudo, o volume de perguntas diz ao controlador pesos de quantidade, né? A função de transparência e acesso à informação tem 11 quesitos da autoavaliação. Ó. Não que a transparência e a ouvidoria ou a corregedoria, e essas funções sejam menos importantes do que as outras. Só que tem algumas funções, como a de transparência, que ela tem mais complexidade, tem um aprofundamento maior, que vocês enxergam aqui pela própria quantidade de quesitos por cada função. Então, você tem a transparência e acesso à informação, 11 quesitos. Os outros temas essenciais à integridade, você tem 10 quesitos. A ouvidoria, você tem 8 quesitos. A corregedoria tem 5. Controle interno tem 3. E a gestão da ética tem mais 3 quesitos. Portanto, vocês verificam a importância para poder até já pensar nos planos de ação futuro, quando for avaliado pelos tribunais de contas esse peso de complexidade de cada função de integridade do Plano Nacional de Transparência. Então, nós temos aqui um exemplo prático. Eu trouxe um exemplo prático para poder fazer aquela aplicação dos requisitos do ato administrativo com a função de transparência e acesso à informação no quesito número 1, onde a pergunta é: o ente já possui regulamentação da lei? Então, você pode colocar lá
A competência, qual é a competência? A responsabilidade dos agentes públicos no cumprimento da lei. As atribuições da controladoria. O pessoal chama a atenção para que a ouvidoria é uma macrofunção da controladoria. Então, a controladoria ela se divide em 4 macrofunções. Nas auditorias, isso é uma coisa muito importante e muita gente desconhece, atuando na área. E faz uma confusão entre controladoria interna, auditoria interna. Então, só para chamar a atenção, a controladoria ela é composta por 4 macrofunções. A macrofunção da auditoria interna, a macrofunção da ouvidoria, a macrofunção da corregedoria, a macrofunção da prevenção. Então, a competência está sempre nas atribuições da controladoria, né, que através da ouvidoria se aplica a lei. É importante aí chamar a atenção para esse esclarecimento. O motivo é a regulamentação própria do município, é a razão, de modo a educar procedimentos adequados, fluxo e canais de atendimento à rede local. A lei é nacional, mas por si só ela deve ser regulamentada pelo município, então ela tem que ter aí a motivação, não é, para poder fazer a base para a execução. Então, nós temos aqui o objeto, que é o serviço de informação ao cidadão, é a participação social, é a finalidade que se predispõe esse item aqui da regulamentação da lei no município. A forma é através de uma lei ou mesmo através de um decreto ou uma portaria. Através de um ato administrativo, sendo uma portaria ou um decreto, ele vai ser mais direto. Contudo, a lei é sempre uma fonte mais concreta e deve ter uma continuidade. Imagine que, se for uma lei, tem que passar por um processo legislativo municipal para a mudança daquelas regulamentações locais. Então, o decreto e a portaria, ela tem fragilidades, mas, não, mas é uma forma de se colocar aqui a formalidade, de se lastrear a formalidade. E, por fim, a finalidade. Qual é a finalidade da regulamentação da lei? A finalidade já está lá como a criação e funcionamento de serviços de informação ao cidadão, definição de instâncias recursais, previsão de mecanismos de participação social, definição de prazos e fluxos internos para respostas e a opção pela preservação de identidade. Isso tudo são finalidades, ou seja, a aplicação e monitoramento para o objeto desse quesito, que o objeto é a regulamentação da lei. Portanto, se o controlador se utilizar dessa forma de aplicar os requisitos do ato administrativo para cada quesito desse, ele vai ter uma segurança, porque no momento que ele não enxerga que tem competência, que não tem um motivo, ou que não tem um desses requisitos aqui, ele não pode declarar que aquilo existe. Tá ok? Ele só vai declarar se tiver todos os requisitos juntos. Portanto, importante para essa finalização aqui, dizer que o ato administrativo ele tem que ter todos os requisitos. Se faltar um ato, apenas um ato, um desses atos, o ato administrativo é nulo. Portanto, se faltar um requisito, ele não está completo, não deve ser informado na sua autoavaliação. Um bom trabalho aos controladores internos e um andamento perfeito aí na condução dos trabalhos.